A história do bondinho em Manaus. Uma jornada através do tempo e dos trilhos da história. De 1896 a 1957. Em 1896, sob a direção do então governador, Eduardo Ribeiro, a capital amazonense, Manaus, testemunhou o início de uma nova era. A era dos bondes elétricos. Nesse vídeo, assista a batalha entre o bondinho de Manaus versus ônibus versus Zeppelin. O bonde de Manaus, também conhecido como bondinho, foi um sistema de transporte público que marcou a história da capital amazonense entre os anos de 1896 e 1957. Sua trajetória, entrelaçada com o desenvolvimento urbano e social da cidade, revela um passado rico em contrastes e inovações. Primeiro, surgimento e apogeu. De 1896 a 1920. Em 1896. A história do bonde em Manaus se inicia em 25 de fevereiro, com a fundação da Manaus Railway Company, em Nova York. A empresa americana visava atender à crescente demanda por transporte na cidade, impulsionada pelo ciclo da borracha. Em 1899. Em 1º de agosto, os primeiros bondes elétricos circulam pelas ruas de Manaus, inaugurando uma nova era na mobilidade urbana. A linha inicial ligava o Largo de São Sebastião, atual Praça Dom Pedro II, ao bairro São Francisco, percorrendo 5,2 quilômetros. Em 1902. A rede de trilhos se expande, alcançando 16 quilômetros e conectando o centro da cidade a diversos bairros como Ponta Negra, Cachoeirinha e Educandos. Em 1910. A eletricidade chega à cidade, impulsionando a modernização do sistema de bondes e a iluminação pública. Em 1912. A frota atinge seu pico, com 35 bondes em operação, transportando cerca de 10.000 pessoas por dia. Em 1919. O bondinho se torna um símbolo da modernidade e do progresso de Manaus, figurando em cartões postais e fotografias da época. Olá! Você está no canal. Curiosidade interessante. Desde já agradeço a sua companhia. Se possível, se inscreva no canal, deixe seu gostei, e ative o sininho de notificações, para ser avisado sempre que sair novidades no canal. Não esqueça de fazer comentários, isso ajuda o canal a crescer, e ser mais indicado pelo YouTube. Também não esqueça, se possível compartilhe esse vídeo com outras pessoas e grupos que você estiver, isso ajuda muito na relevância do canal. Se você gostou desse conteúdo, faça um comentário, para que eu possa produzir mais vídeos relacionados com esse tema. Muito obrigado. Vamos lá então. Segundo, declínio e extinção. De 1920 a 1957. Década de 1920. A crise do ciclo da borracha leva ao declínio econômico da região, impactando diretamente o sistema de bondes. A redução no número de passageiros e a falta de recursos para manutenção começam a comprometer a operação. Década de 1930. A Segunda Guerra Mundial dificulta a importação de peças de reposição, agravando ainda mais as dificuldades do sistema. 1940. O crescimento do transporte automotor, impulsionado pela popularização do automóvel, surge como uma alternativa mais moderna e individualizada. 1950. O estado precário dos trilhos e dos bondes, somado à crescente concorrência com os ônibus, leva à decisão de desativar o sistema. 1957. Em 31 de março, o último bonde circula pelas ruas de Manaus, marcando o fim de uma era e deixando saudades na memória dos manauaras. Terceiro. Legado e memória. Apesar de sua curta existência, o bondinho deixou um legado importante na história de Manaus. Ele contribuiu para o desenvolvimento urbano, facilitando o acesso a diferentes pontos da cidade e impulsionando o comércio.
O bondinho também teve um impacto social significativo, integrando diferentes classes sociais e proporcionando um novo meio de interação entre os habitantes. Hoje, o bondinho de Manaus é lembrado com nostalgia e admiração. Sua história serve como um lembrete da importância do transporte público na construção da identidade e da memória das cidades. O bondinho de Manaus era considerado um dos mais modernos da América do Sul, na época de sua inauguração. Os bondinhos eram movidos por eletricidade, o que era uma inovação tecnológica para a época. O sistema de bondes era operado por uma empresa privada, a Manaus Railway Company. Os bondinhos circulavam pelas ruas de Manaus durante o dia, das 6 horas da manhã às 23 horas. O preço da passagem variava de acordo com o trajeto percorrido. Detalhes e curiosidades dos bondinhos de Manaus. Uma viagem no tempo pela Belle Époque amazônica. De 1896 a 1957. Primeiro, a Era dos Bondinhos em Manaus. 1900 a 1920. O sistema de bondinhos se expande rapidamente, alcançando diversas áreas da cidade como o Centro de Manaus, o São Raimundo e o Dom Pedro I. A frota cresce para atender à crescente demanda, com bondes de passageiros e de carga. Os primeiros bondes eram importados dos Estados Unidos e da Europa, ostentando um design elegante e moderno. Segundo, o trajeto e as paradas. As linhas de bonde percorriam cerca de 25 quilômetros, conectando o centro da cidade aos bairros periféricos e pontos importantes como o Porto e o Mercado Municipal. Eram 3 as principais linhas do bondinho. Linha 1. Do Largo do Teatro Amazonas, à Ponta Negra, passando pelo Mercado Municipal e pela Praça 15 de Novembro. Linha 2. Do Largo do Teatro Amazonas, ao cemitério do bairro São Francisco, passando pela Rua 15 de Novembro, e pela Avenida Djalma Batista. Linha 3. Do Largo do Teatro Amazonas, ao Matadouro, passando pela Avenida 7 de Setembro e pela Rua da Paz. As paradas eram identificadas por placas com o nome do local. As tarifas e bilhetes. A tarifa inicial era de R$ 200 por trecho, com descontos para bilhetes mensais e anuais. Os bilhetes eram adquiridos nos próprios bondes, ou em pontos de venda específicos. Velocidade e horários. Os bondinhos circulavam a uma velocidade média de 20 km por hora, com horários regulares durante o dia e a noite. Regras e comportamento. Havia regras rígidas de comportamento dentro dos bondinhos como a proibição de fumar, conversar em voz alta, e transportar animais. Funcionários e profissões. O sistema de bondes gerou diversas profissões, como motorneiros, cobradores, guardas e mecânicos, que eram responsáveis pela operação e manutenção dos veículos. Cenário urbano. Os bondes se tornaram parte da paisagem urbana de Manaus, compondo um cenário charmoso e moderno. Inspiração cultural. O bonde inspirou artistas, músicos e escritores, que o retrataram em suas obras como um símbolo da cidade. Terceiro, declínio e desativação. Década de 1920. A crise da borracha impacta a economia de Manaus, levando ao declínio do uso do bonde. A queda na renda da população e a redução da atividade comercial afetam a demanda pelo transporte. Manutenção precária. A falta de recursos para a manutenção da infraestrutura e dos veículos compromete a qualidade do serviço. Falhas frequentes e descarrilamentos geram insatisfação entre os usuários. Crescimento urbano. O aumento desordenado da população e a expansão da cidade para áreas periféricas desafiam a capacidade do sistema de bondes. Novas formas de transporte, como ônibus e táxis, surgem como alternativas. Em 1957, 31 de março, o sistema de bondes de Manaus é desativado, encerrando uma era de 61 anos. A cidade se despede de um símbolo de sua história e busca novas soluções para a mobilidade urbana. O legado e o significado histórico. Marco histórico.
O bondinho deixou um legado importante na história de Manaus, moldando o desenvolvimento da cidade e conectando diferentes gerações. Memórias afetivas. Muitas pessoas guardam com carinho as lembranças dos passeios no bondinho, relembrando um tempo de progresso e modernidade. Nostalgia. A nostalgia pelo bondinho de Manaus se manifesta em diversas formas, como em músicas, livros e eventos culturais que resgatam esse importante capítulo da história da cidade. Símbolo cultural. O bondinho se tornou um símbolo cultural de Manaus, representando um período de riqueza e prosperidade para a cidade. A Batalha das Ruas. Bondinhos versus ônibus em Manaus. De 1930 a 1957. A história dos bondinhos em Manaus não se resume apenas ao seu apogeu e declínio. Entre 1930 e 1957, a cidade presenciou uma acirrada rivalidade entre os bondinhos elétricos, símbolo da Belle Époque, e os novos ônibus a gasolina, que representavam a modernidade e a praticidade da era automobilística. Essa disputa, que se desenrolou nas ruas da capital amazonense, foi marcada por debates acalorados, investimentos pesados, e, por fim, a vitória dos ônibus, decretando o fim da era dos bondes. A ascensão dos ônibus, década de 1930. Chegada dos pioneiros. Em 1931, os primeiros ônibus a gasolina chegam a Manaus, operados por empresas privadas. Eles se destacam pela flexibilidade de rotas, menor tempo de viagem, e capacidade de transportar mais passageiros. Novidade atraente. A população se encanta com a novidade, apreciando o conforto e a rapidez dos ônibus. A popularidade dos veículos cresce rapidamente, gerando um aumento na demanda pelo novo meio de transporte. Investimento em infraestrutura. As empresas de ônibus investem na construção de garagens e na expansão de suas linhas, buscando atender à crescente demanda e competir com os bondes. A batalha começa, década de 1940. Concorrência acesa. A disputa entre bondes e ônibus se intensifica na década de 1940. As empresas de ônibus lançam campanhas publicitárias agressivas, destacando as vantagens de seus veículos, e criticando os bondes por serem lentos, barulhentos e poluentes. Guerra de preços. A disputa por passageiros leva a uma guerra de preços, com as empresas de ônibus e os bondes, reduzindo as tarifas para atrair clientes. Essa estratégia beneficia a população, mas impacta negativamente os lucros das empresas de bonde. Debates acalorados. Jornais e políticos se envolvem no debate sobre o futuro da mobilidade urbana em Manaus. Argumentos a favor e contra os bondes e ônibus são apresentados, gerando acaloradas discussões na sociedade. O triunfo dos ônibus, década de 1950. Fatores decisivos. A falta de recursos para modernizar a infraestrutura dos bondinhos, o aumento do preço da energia elétrica, e a crescente popularidade dos ônibus contribuem para o declínio do sistema de bondinhos. Investimentos do governo. O governo federal investe na expansão da malha rodoviária e na modernização da frota de ônibus, impulsionando ainda mais o crescimento desse meio de transporte. O fim de uma era. Em 1957, após anos de disputa acirrada, os bondinhos de Manaus são desativados, cedendo lugar aos ônibus que se tornam o principal meio de transporte público da cidade. Legado da rivalidade. Modernização da mobilidade urbana. A rivalidade entre bondes e ônibus contribuiu para a modernização da mobilidade urbana em Manaus, impulsionando a adoção de novas tecnologias e a busca por um sistema de transporte mais eficiente e acessível. Lições para o futuro. A história dessa disputa nos ensina a importância da inovação, da adaptação às mudanças e da busca por soluções que atendam às necessidades da população. Memória afetiva. Apesar do fim dos bondes, a memória da rivalidade entre os dois meios de transporte permanece viva na lembrança dos manauaras, servindo como um lembrete da constante transformação da cidade e dos desafios da mobilidade urbana. A batalha entre bondes e ônibus em Manaus foi mais do que uma simples disputa por passageiros. Foi um símbolo das mudanças sociais, tecnológicas
e econômicas que marcaram a cidade durante a primeira metade do século XX. As lições aprendidas nessa época continuam relevantes até hoje, servindo como um guia para a construção de um futuro mais sustentável e eficiente na área da mobilidade urbana. O retorno do bondinho. Sonho ou realidade em Manaus? A ideia de trazer de volta os bondes elétricos para Manaus, apelidados carinhosamente de bondinhos, flutua no imaginário da cidade desde o fim da sua operação em 1957. Mais do que um mero meio de transporte, os bondes representam um símbolo da história, da cultura e da identidade manauara. Sussurros de um retorno, 2017. Em 2017, a ideia ganhou força com o anúncio da Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do estado, de um projeto piloto para reativar um pequeno trecho do sistema de bondinhos, no centro histórico da cidade. O projeto, idealizado como um atrativo turístico e cultural, previa a restauração de um bonde original, e a criação de uma linha circular com paradas em pontos históricos. 2. Entusiasmo e expectativas. A notícia do projeto piloto foi recebida com grande entusiasmo pela população manauara, que via na volta dos bondinhos uma oportunidade de resgatar a memória da cidade e valorizar seu patrimônio histórico e cultural. Imagens de ruas movimentadas por bondes antigos circulavam nas redes sociais, alimentando a esperança de um futuro mais nostálgico e charmoso para a capital amazonense. 3. Desafios e obstáculos. Mas, o projeto logo se deparou com diversos desafios. A viabilidade técnica e econômica da operação, a necessidade de investimentos em infraestrutura, e a integração com o sistema de transporte público existente, eram apenas alguns dos obstáculos que precisariam ser superados. 4. Silêncio e incertezas. Desde o anúncio inicial, o projeto piloto não teve mais avanços significativos. A falta de recursos, a priorização de outras obras, e a complexa logística de implementação, colocaram o futuro dos bondinhos em Manaus em suspenso. 5. Reflexões e possibilidades. Embora o retorno dos bondinhos em larga escala ainda pareça distante, a ideia continua a despertar o interesse da população e de especialistas em urbanismo e transporte público. Vantagens potenciais. Os bondinhos podem ser uma alternativa sustentável e charmosa para o transporte público, em áreas centrais históricas, além de impulsionar o turismo e a revitalização urbana. Desafios a considerar. A viabilidade econômica, a integração com o sistema existente, e a necessidade de investimentos em infraestrutura, exigem estudos aprofundados e soluções criativas. Diálogo e participação. Um debate amplo e transparente com a sociedade civil, especialistas e órgãos públicos, é fundamental para avaliar a viabilidade do projeto e definir o melhor caminho para o futuro da mobilidade urbana em Manaus. 6. O sonho permanece vivo. O sonho de ver os bondinhos circulando novamente pelas ruas de Manaus ainda não se dissipou. A cada dia, a nostalgia e o desejo de resgatar um símbolo da história da cidade se renovam. A decisão final sobre o futuro dos bondes dependerá da capacidade de conciliar a viabilidade técnica e econômica, com o anseio da população por um transporte público mais eficiente, sustentável e conectado à rica identidade cultural de Manaus. Lembre-se: o retorno dos bondinhos em Manaus não é apenas uma questão de nostalgia, mas sim uma oportunidade para repensar a mobilidade urbana, valorizar o patrimônio histórico e cultural da cidade, e construir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de curiosidades interessantes. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, e ative o sininho para ser notificado e receber atualizações regulares. Até o próximo vídeo.